Graça e paz, queridos. Gálatas 5, verso 1 diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. A gente às vezes tem um certo medo de sair da gaiola. Eu queria hoje fazer uma tipificação sobre a diferença de estar dentro da gaiola e estar fora dela. A gaiola, sabe, é um lugar onde a gente tem comida, sombra, água fresca, cuidado, atenção às vezes, mas é um lugar limitado. E às vezes muitos cristãos têm preferido estar dentro da gaiola ao sair dela e experimentar a liberdade que Jesus nos deu. Liberdade essa que sim está sujeita a predadores, porque quando você sai da gaiola você se sujeita a alguns perigos. Mas você não está sozinho. Como uma ave, as nossas asas é o Senhor Jesus. E essa gaiola também pode significar um mundo que nos oferece tantas coisas boas. E você come bem, dorme bem, faz tudo bem. Mas você está preso, e estar preso não é uma coisa boa. Estar preso, limitado a um certo lugar, a uma certa área, não é bom, não faz bem para o ser humano. E alguns têm medo de sair disso tudo, de largar todo esse conforto e ter que ir atrás do próprio alimento, ter que pagar um preço para conseguir o alimento, porque é assim com Deus. Ele te tira dessa gaiola, mas agora para conseguir alimento você precisa parar na presença dele dia após dia. Para conseguir sombra e descanso, você precisa ir para os braços dele todos os dias. Para ter água fresca, você precisa ir à fonte e beber dele todos os dias. Para ter carinho e esse amor, dia após dia, você precisa se santificar para estar perto dele. E alguns têm decidido voltar para a gaiola por conforto. E Jesus nos ensinou, através do apóstolo Paulo, uma verdade bem grande. Ei, eu libertei vocês para que vocês realmente sejam livres. Porque a gaiola, ela parece que é uma liberdade. Ela até tem aparência de liberdade, mas não é liberdade. Ela tem tudo que na liberdade a gente teria, com exceção de que você está limitado. E você não precisa pagar um preço, é só estar ali, é só descansar. É como a palavra diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós fazemos menção do nome do Senhor. E algumas pessoas têm desistido dessa realidade. E aí estão ali presos, focados em outras coisas, e Paulo continua dizendo assim: para que nós não venhamos a nos submeter outra vez ao jugo de escravidão, para que nós não voltemos à escravidão. E tem alguns cristãos, sabe, que estão exatamente assim, ao contrário do que Paulo falou, ao contrário do que Paulo ensinou. Abrindo mão da liberdade real, porque ela tem um preço. E Paulo disse: por isso, continuem firmes, permaneçam firmes como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Tem gente batendo na porta do diabo e dizendo: eu quero voltar para a gaiola. Enquanto o povo que está na gaiola está doidinho para sair de lá. Porque às vezes deita todas as noites, e sabe o que eles têm? Um pensamento de eu estou preso, e aí vem o sentimento da solidão, que às vezes é a gaiola onde eles estão. E são vários os nomes que nós poderíamos dar a esta gaiola: religiosidade, mentira, que
que tipo de gaiola Satanás tem usado para te aprisionar. E você continua preso nela por medo de abrir mão de um conforto ilícito às vezes. Cristo nos libertou para vivermos uma liberdade tremenda. E para que isso? Para nossa alegria. Foi para que nós fôssemos alegres em Deus, tivéssemos uma alegria real. Tem um vídeo bombando na internet, o nome dele é Para Nossa Alegria. É incrível como uma coisa que aos nossos olhos parece tão besta, alcança uma fama tão grande. Mas o mundo carece de ser alegre. Para nossa alegria, Cristo nos libertou. Para nossa alegria, Cristo nos deu a oportunidade, mesmo que pagando um preço, mesmo estando ali à disposição de predadores, nós pudéssemos ser livres e andar pelas ruas da cidade como pessoas livres. Livres de um jugo que fica sobre os nossos ombros, livres de uma religiosidade. Porque nesse texto de Gálatas, Paulo está falando, ele cita muito sobre a religiosidade desse povo. E era um povo que estava preso em doutrinas, igual a gente está hoje. As igrejas estão tomando padrões. Jesus não era uma pessoa repetitiva. Jesus, quando passou por aqui, a mensagem dele era viva. Ela era eficaz e continua sendo. E os nossos cultos entraram numa monotonia, numa mentiraiada. Os nossos cultos estão cada vez mais cheios e abundantes de uma coisa maçante, de uma coisa, sabe, que segue uma linha todo o tempo, e não passa disso, e não sai disso. É hora da gente acordar e perceber a virtude e a grandeza de que Cristo nos libertou para ter uma liberdade saudável. E não confunda liberdade com libertinagem, porque o mesmo Paulo que diz que Jesus nos libertou para sermos livres, diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas elas me edificam, nem todas elas fazem bem para mim. Eu imagino como estava o coração de Paulo no dia em que ele estava escrevendo esta carta. E o quanto o Espírito de Deus ministrava uma alegria sobrenatural no coração dele. Para nossa alegria somos livres. Para nossa alegria somos sarados e libertos pelo sangue do Cordeiro. Somos livres do peso da escravidão. Somos livres da prisão do passado. Livres de toda a opressão maligna. Das dores e desilusões, nós somos livres disso tudo. Pelo sangue de Jesus. Pelo seu sacrifício maravilhoso na cruz. E a verdade que é pregada para essa geração, a verdade que é pregada para este povo, que está vindo cada vez mais ferido, cada vez mais cheio de si, é totalmente inversa ao Evangelho. Sim, todos querem um ministério, todos querem ser vistos. E Deus não suporta a idolatria. Você assiste os DVDs dos ministros do Evangelho através das canções, e você vai ver um monte de gente usando faixa com o nome dos ministros. Você vai ver uma multidão arrebatada clamar pelo nome de um homem. Que tipo de situação nós vivemos? Você não via o povo de Israel aclamar a Moisés? E quando eles começaram a idolatrar, Deus tirou com eles. E a Bíblia é repleta de histórias de idolatria, porque Deus sabia que geração após geração nós iríamos descobrir ídolos novos. Nós iríamos cada vez mais nos afundar na idolatria e
ficarmos presos a uma coisa que parecia com o Evangelho. O que Jesus falou parece que não fez efeito, que nos últimos dias haveriam vários falsos profetas. E nós não temos o direito de acusar ninguém, nós não temos o direito de julgar ninguém. Se errou ou não, quem pode dizer é Deus. Nós fomos libertos para realmente sermos livres. Não dentro de uma gaiola, não dentro da limitação de um lugar que parecia ser para nós bom, mas fixados na alegria de sermos livres. Fixados na alegria de termos Jesus como a nossa suficiência, como a nossa canção maior, como o centro da nossa vida, como o centro do nosso coração. E a presença de Deus está disponível para todos nós. E a presença de Deus que liberta realmente está disponível. É hora de sair deste lugar de escravidão. Talvez você esteja preso num sistema, hoje eu tenho que ir para a igreja. Ir à casa de Deus para nós tem que ser um prazer e não um fardo. Quando as coisas de Deus começam a ser um fardo para você, elas são tudo menos de Deus. Porque Deus não é um fardo. O Espírito Santo não é um fardo. Ele é um amigo que nos auxilia nesse processo de santificação e nos leva ao mediador Jesus, que nos leva a Deus. E o nosso papel como igreja é começar a dizer essa verdade. É começar a mostrar para o mundo que está aprisionado que é possível mudar, que é possível vencer. E a gente não precisa ficar taxando que tudo é do diabo. A gente não precisa ficar tentando assustar o povo. Porque aquilo que desagrada a Deus, quando alguém começa a ter relacionamento com Ele, Ele mesmo começa a ministrar a pessoa e dizer, você precisa deixar isso. Então o processo de santificação começa através do Espírito de Deus e não através de regras e palavras humanas. Não pela força de persuasão humana, não por um coração que foi cheio de religiosidade. Porque nós, os que nos dizemos cristãos, somos iguais muitas vezes aos fariseus. Fazemos uma lista de grandes cargas para pôr nos ombros daqueles que estão chegando para Jesus. E nós nem a tocamos, nem com o dedo. Quantos líderes estão nas igrejas e se afogam em músicas depressivas, músicas mundanas. E nós cristãos não deixamos de ouvir música mundana porque de repente ela possa ser do diabo ou coisa do tipo. A nossa mentalidade é que o que não edifica é lixo. O que não edifica é lixo. E nós procuramos dia após dia mudar nossa mente para sermos mais alegres em Deus. Então nós deixamos de ouvir músicas seculares porque elas não nos edificam, mas muitas vezes nos prendem no passado, nos prendem a lembranças dolorosas. E nós decidimos abrir mão disso porque não nos faz bem. Entre várias outras coisas que nós abrimos mão. Mas muitas igrejas, muita gente começou a fazer um tipo de coisa que essas coisas começaram a virar religiosidade. Começaram a enfadar o povo que está na igreja. E por isso que o povo está deixando Jesus. Porque não o conheceu de verdade, mas conheceu uma religião. Conheceu uma série de doutrinas, uma série de abismos que prendem o ser humano. Porque a religião ela aprisiona e só Jesus liberta. Para nossa alegria, foi que Jesus nos libertou. Para que realmente fôssemos livres e não voltássemos a ser escravos. Saia do lugar que limita ainda a sua visão. Olhe para Deus e não para uma religião. Olhe para Deus e não para o pastor que está à frente da congregação que você vai ou ainda que você vai visitar. Olhe para Deus, independente da situação humana, porque não há um justo sequer, é o que a palavra nos diz. Olhe para Deus e aproveite essa liberdade que Ele te deu da melhor forma. É hora de sair da gaiola, perder sim esse conformismo, esse comodismo, todo esse conforto e pagar um preço
e receber de bom grado do coração de Deus, para a nossa alegria, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Coloque isso no seu coração e receba dessa graça e que essa palavra possa se fixar em ti, no nome santo de Jesus. Amém.